Bom, pessoal, retomando aí as transformações gasosas, na aula passada eu falei sobre as transformações quando a gente prende alguma constante, quando a gente prende a pressão isobárica, quando a gente prende o volume isocórica, ou isovolumétrica, tá? Também é um termo, ou quando a gente prende a temperatura numa isotérmica. Mas como é que ficam os gráficos disso? Bom, a lei de Charles e Gay-Lussac para as transformações isobáricas, se eu fizesse um gráfico da pressão pelo volume, eu teria a pressão sempre com o mesmo valor, né? Então, se eu evoluir o gás de um volume inicial até um volume final, o gráfico da pressão vai ficar uma linha horizontal, porque a pressão não muda, ela tem sempre aquele valor P ali. Características dessa transformação que estavam no slide passado, né? A pressão é constante, então a razão V sobre T, no caso V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2, se eu tivesse outros pontos onde o gás é elevado, ele vai também ser, essa razão sempre vai ser constante, porque ela segue aquela equação geral dos gases lá, PV sobre T. Se eu fizer um gráfico do volume pela temperatura, aí a gente vai ver o seguinte, ó, se eu passar a temperatura pelo lado de cá, esse número aqui todo sendo uma constante, ele vai ser o coeficiente angular da reta. E o volume vai variar em função da temperatura de forma diretamente proporcional. Ou seja, o que a gente vai ter é uma reta inclinada. Para uma transformação isocórica, ou isovolumétrica, ou isométrica, tá? Esses termos isovolumétrico e isométrico, eu não gosto muito porque, por exemplo, isométrico pressupõe que todas as medidas do recipiente são iguais, permanecem constantes. E às vezes você pode ter o mesmo volume com medidas diferentes de dimensões do recipiente. Então, por isso eu não gosto muito do termo isométrica. Mas o termo isovolumétrica ou isocórica são melhores, tá? Se eu fizer o gráfico da pressão pelo volume para uma isocórica, como o volume é constante, a evolução do gráfico de um ponto A até um ponto B vai ser uma reta vertical. Vejam que o volume ele permanece constante ao longo da transformação, quando eu aumento a pressão do gás de P0 até P. Características dessa transformação, como eu falei, é o volume constante, então a razão P sobre T é um número constante, e se eu fizer um gráfico da pressão pela temperatura, o raciocínio é o mesmo que eu tive do lado de cá. Passando a temperatura para cá, esse número aqui vai ser constante, então a pressão vai variar em função da temperatura de forma diretamente proporcional, fazendo uma reta. Uma transformação isotérmica, lei de Boyle-Mariotti, no gráfico PV, aí vai ser um gráfico um pouco diferente, tá? Um gráfico mais bacana. Se o gás evoluir de um ponto P0V0, chamado de ponto A aqui por mim, tá? Até um ponto onde ele tem uma pressão P e um volume V, ele vai evoluir segundo essa curva aqui, olha, que é chamada isoterma, tá? Então veja que aqui a curva é diferente, ela não é mais daquele jeito lá que a gente viu nos gráficos passados, tá? Características aqui, olha, que a temperatura é constante, então o produto PV vai ser um número constante. Tá? Note que a evolução PV, se eu passar o volume para o lado de cá, vai ficar uma constante sobre um número que varia. O gráfico disso é uma hipérbole. Tá? 1 sobre V é uma hipérbole, que é essa figura aqui. Olha. Se eu fizer o gráfico da pressão pela temperatura, como a temperatura é constante, ela vai ter sempre o mesmo número ao longo da transformação. No caso aqui eu estou aumentando a pressão de um gás, se note que a temperatura é sempre a mesma. Tá? Se eu fizer um gráfico do volume pela temperatura, vai ser a evolução parecida, porque a temperatura é sempre igual. Um detalhe interessante para se destacar sobre isso aqui é o seguinte, é que se eu tiver temperaturas maiores, eu vou trabalhar com uma isoterma acima nesse gráfico PV. Tá? Então, essas curvas aqui chamadas isotermas, no gráfico PV, a altura que ela está em relação ao eixo do volume vai determinar
o tamanho dessa temperatura. Então, por exemplo, se essa for a curva 1, essa a curva 2 e essa a curva 3, significa que a temperatura de 1 é maior que a temperatura de 2, que é maior que a temperatura de 3. Então, toda vez que eu tiver uma isoterma comparada com outra, quanto mais acima ela tiver, maior será a temperatura que é mantida constante naquela transformação. Aqui é título de curiosidade, tá, gente? Porque a gente vai utilizar isso lá na frente, em termodinâmica. Eu vou fazer uma transformação cíclica, para vocês verem como é que é quando você faz uma transformação num ciclo fechado. Vamos olhar para o gráfico PV, e um ciclo pressupõe que você vai começar num ponto e vai evoluir e voltar para o mesmo ponto. Então eu vou pegar uma ilustração aqui de um gráfico que segue uma figura retangular aí no plano PV, mostrando a vocês que ele começa a evoluir no ponto 1 e vai evoluindo para o ponto 2 ao longo de uma isocórica, depois ele evolui de 2 para 3 ao longo de uma isobárica, depois evolui de 3 para 4 ao longo de uma isocórica de novo, depois de 4 para 1 ao longo de uma isobárica. Veja que eu não usei transformação isotérmica aqui. Poderia, né? Se eu tivesse pulado de 4 para 2, por exemplo, seguindo uma hipérbole, eu estaria fazendo uma transformação isotérmica aqui. Eu não utilizei porque é só a título de exemplo essa transformação que eu estou colocando, esse gráfico. Então eu quero que vocês vejam que eu posso levar um gás de um estado 1 até o estado 1 de volta, passando por vários estados onde as variáveis mudam. No caso aqui, no gráfico PV, eu estou mostrando claramente as variáveis P e V mudando, mas a temperatura também está mudando. Característica dessa transformação é seguir a lei geral dos gases, o produto PV sobre T é constante, então para os 4 estados eu posso aplicar PVT. Tá? P1V1 sobre T1 vai ser igual a P4V4 sobre T4, por exemplo, ou P2V2 sobre T2, ou P3V3 sobre T3. O importante é que esse número é constante ao longo de toda a transformação, qualquer ponto que eu pegue, inclusive um ponto intermediário. Se eu pegar aqui um ponto 5, tá? Esse número também vai valer, só que aí vai ser P5, V5 e T5. Vamos fazer alguns exercícios para sair um pouco do campo teórico e a gente ver como é que isso vai ser usado na prática. Considere o diagrama onde se apresentam duas isotermas, TA e TB. Olha aí, a isoterma é a linha azul, tá vendo? TA está aqui, TB está aqui. O que eu já concluo desse gráfico, só olhando? Que TA é maior que TB, estão vendo? Porque TA é uma isoterma acima de TB. Aí ele fez as transformações cíclicas aqui, estão vendo? A transformação 1, a transformação 2 e a transformação 3. As transformações 1, 2 e 3 são respectivamente. Olha, sem ler as alternativas, eu já posso chegar às minhas conclusões aqui pelo que eu expliquei no slide passado. Essa transformação 1 aqui, ela se dá, olha, mantendo sempre o valor da pressão constante, de 1 atm. Então essa transformação é uma isobárica. Essa transformação ao longo da linha azul, ela está em cima da isoterma, então ela é uma transformação isotérmica. A transformação 3, ela evolui com variação de pressão, veja que a pressão está caindo, mas sempre mantendo o volume constante. Então a transformação 3 é uma isocórica. Então a alternativa que eu teria seria a letra D, isobárica na evolução 1, isotérmica na evolução 2 e isocórica na evolução 3. Próxima questão. Um gás ideal ocupa um volume de 40 litros sob uma pressão de 1,5 atm. Aumentando-se a pressão para 2 atm, isotermicamente, qual será o novo volume? Bom, fiz uma figura aqui para ilustrar, né? Que eu aumentei a pressão como? Colocando um bloquinho em cima, estão vendo? Pressão é força sobre a área, então eu aumentei a força em cima colocando um peso. E o volume vai diminuir, porque esse êmbolo é móvel. Então aqui embaixo eu anotei para vocês, olha, a pressão 1 atm, o volume era 40. Na pressão de 2, o volume vai ser a interrogação. E o θ1, que era a temperatura inicial, é igual ao θ2, que é a temperatura final. Ou seja, essa transformação é uma transformação isotérmica. Aí se eu utilizar aqui, ó, P1V1 sobre T1, P2V2 sobre T2, que é a equação geral,
Veja que eu não preciso ficar decorando as equações de cada transformação, porque todas elas vão partir dessa equação. Eu vou cortar a temperatura, olha, porque a transformação é isotérmica. Então a minha equação vai ficar assim, ó, P1V1, P2V2. Substituindo os valores aqui, olha, 1,5 vezes 40 é igual a 2 vezes V2. 1,5 vezes 40 dividido por 2, gente, vai dar 60 dividido por 2, que são 30 litros. Veja que as questões que envolvem a equação geral dos gases, elas são bem simples, veja. Qual a dificuldade que a gente tem na parte de termodinâmica? São muitas equações, né? A gente começa aprendendo PV igual a nRT, depois a gente evolui, né? Aprende a equação de Boltzmann, que não usa muito agora, mas a gente de qualquer forma já viu. Depois a gente transforma a equação de Clapeyron nessa equação geral dos gases, e a partir dessa equação geral a gente corta os parâmetros que forem constantes, de acordo com a transformação, para fazer as contas e chegar ao que o cara estiver pedindo. Tá? Veja que dificuldade é só você ter anotado no seu caderninho do lado todas as equações que você vai aprendendo, para que você, ao trabalhar com elas, você passe a decorá-las. Tá? Mais um exercíciozinho, gente. Vamos lá. Também está na lista, tá? da próxima semana. Veja que eu estou adiantando para vocês, hein? Uma amostra de um gás perfeito sofre transformação AB isobárica e BC isotérmica, representadas no diagrama pressão versus volume. Sabe-se que a temperatura do gás na situação representada pelo ponto B vale 27 graus Celsius. Qual a temperatura desse gás nas situações A e C? Bom, nós sabemos que PA/VA sobre TA é igual a PB/VB sobre TB. Então, o gás tem que seguir essa lei. Por quê? Não há vazamento de gás. Então, o número de mols é o mesmo. O PV/nRT está valendo, eu igualo um lado ao outro, corto o N, tá? Porque o número de mols é o mesmo na transformação inteira. Então, vale a equação geral dos gases. A relação PV sobre T tem que ser constante. Então, se eu pegar PVT aqui, igualar a PVT aqui, eu vou ter que ter o mesmo número. Tá? Substituindo os valores, 2 vezes 2 sobre TA é igual a 2 vezes 5 sobre TB. Aí cuidado, ó, estou tirando do gráfico. 2 é a pressão, 2 é o volume. Botei aqui. TA eu não sei. 2 é a pressão de B, 5 é o volume. TB é 27 graus Celsius. Cuidado. Não pode trabalhar com graus Celsius, tem que trabalhar com Kelvin. Para isso eu tenho que somar 273. Vou cortar aqui o 2, ó, que está um de um lado e do outro, eu posso fazer isso, tá? E vou fazer a conta multiplicando cruzado. 5 vezes TA, 300 vezes 2. Logo, TA é igual a 120 Kelvin. Ah, professor, mas se ele pedisse em graus Celsius, como está subentendido ali, é só subtrair 273. Se eu, para avançar para Kelvin, somei 273, para voltar eu tenho que subtrair. Então, menos 153 graus Celsius seria a temperatura desse estado A em graus Celsius. Acabou aqui? Não, gente, porque ele está pedindo a temperatura do estado C. Mas note, de B para C não é uma transformação isotérmica? Já que é uma transformação isotérmica, a temperatura é igual, ou seja, 27 graus Celsius ou 300 Kelvin. Tá? Veja que o problema não é difícil, né? É só ir aplicando aí a equação geral e tomando muito cuidado com a questão da temperatura. Tá? Num recipiente A de capacidade térmica 25 litros, há nitrogênio a temperatura de menos 23 graus Celsius, sob a pressão de 3 atm. Em outro recipiente B, de 30 litros de capacidade, há oxigênio a temperatura de 127 graus Celsius, sob uma pressão de 8 atm. Ambos os gases são colocados em um terceiro reservatório, de capacidade 27 litros, no qual se misturam. Admitindo que esses gases não interagem quimicamente e que se comportam como gases perfeitos,
qual será a temperatura final da mistura gasosa, sabendo que a pressão passou a ser de 10 atm. Veja, gente, eu não posso simplesmente pegar o PVT e jogar direto nessa expressão, nesse problema, porque trata-se aqui agora de uma mistura gasosa. Eu estou pegando um recipiente de 25 litros, que tem nitrogênio a temperatura de menos 23 e a pressão de 3. Estou pegando o segundo recipiente, que tem 30 litros de capacidade, que está contido, nele estão contidos oxigênio a 127 graus Celsius e pressão de 8 atm, e eu vou conectar esses dois recipientes a um terceiro, né, onde eu vou fazer esse gás, por algum processo aí, escoar, esses dois gases escoarem todo para esse terceiro recipiente, e o que eu sei desse terceiro recipiente é que ele tem um volume de 27 litros e uma pressão de 10 atm. E ele pergunta qual vai ser a temperatura final desse terceiro recipiente. Vamos lá, gente. No final da mistura, o número de mols que eu vou ter, vamos pensar no número de mols com a quantidade de gás. Está associado diretamente à quantidade de gás. O número de mols que eu tenho no final é o número de mols do nitrogênio mais o número de mols do oxigênio. Estou representando aqui pela molécula gasosa, que nitrogênio é N2, oxigênio é O2. Não sei se vocês lembram, vou chamar essa equação de 1, que PV é igual a nRT. Logo, o número de mols pode ser isolado dessa expressão, que é a expressão de Clapeyron, como PV sobre NR, sobre RT, perdão. Essa equação eu vou chamar de 2. Veja, o primeiro raciocínio é que no final eu tenho uma mistura do que eu tinha antes. Raciocínio correto, tudo dentro do que ele está explicando aqui. Peguei a equação de Clapeyron e isolei o número de mols. Agora eu vou combinar a equação 1 e 2, substituindo o N final por P final, V final, R, T final, e o N do nitrogênio como P do nitrogênio, V do nitrogênio, T do nitrogênio e o R que é uma constante. Mesmo raciocínio eu faço para o oxigênio. Já posso cortar o R porque ele aparece todas as expressões aí, ó. Ele aparece tanto na esquerda quanto na direita somado. Então posso cortar o R. Aí a minha expressão ficou assim, ó. PV sobre T, que eu vou deixar sem índice para representar como o final da mistura. E eu vou colocar o índice 1 aqui para o nitrogênio, o índice 2 para o oxigênio, para não ficar escrevendo N2 e O2, tá? Senão ficaria aqui um número muito grande. Então o que eu vou substituir de valores aqui? Vamos lá. No P eu vou botar a pressão final, no V eu vou botar o volume final. Olha, o recipiente final tem 10 atm de pressão e 27 litros de volume. Não sei a temperatura final, vou deixar aqui, T grande. Na pressão do nitrogênio, eu vou buscar aqui no enunciado, olha, pressão do nitrogênio, 3. Volume do nitrogênio, 25. Temperatura do nitrogênio, menos 23 graus Celsius. Não pode ficar em graus Celsius, lembra? Tem que somar 273. P2V2 sobre T2 é referente ao oxigênio. Qual a pressão do oxigênio? Vamos buscar no enunciado. Ó, 8 atm. Qual o volume de oxigênio? 30 litros. Qual a temperatura do oxigênio? 127 graus Celsius. Posso deixar em graus Celsius? Não, tem que somar 273. Seguindo aqui, gente, olha, eu vou fazer a conta aqui embaixo para vocês, para ficar mais fácil, tá vendo que eu estou fazendo por etapas, olha. E agora eu vou ver aqui o que pode cortar. Ah, professor, eu não quero fazer assim não quero cortar nada, eu quero fazer as contas, multiplicar, dividir, não tem problema, você pode fazer, tá? Eu vou fazer cortando, porque a maioria dos alunos não utiliza esse processo, então eu gosto de ensinar. Olha, eu posso cortar o 27 com 3 com 30. Porque eles estão no mesmo nível da equação aqui, ó. É como se eu dividisse toda a expressão por 3. 27 por 3 dá 9, 3 por 3 dá 1, 30 por 3 dá 10. Posso fazer mais alguma jogada dessa? Vamos ver aqui, ó. Eu posso cortar 8 com 400, né? Como se eu dividisse por 8 aqui, ó. Dá 1, dividisse por 8 dá 50. Olha só, pessoal, apareceu um 0 aqui, ó. Posso cortar. Ah, então aqui, essa expressão ficou 1/5. Olha como é que ela era difícil e ela ficou fácil. Agora aqui ainda tem coisa que eu posso cortar. Olha.
eu estou vendo 25 e 250. Posso cortar, dá 1 sobre 10. 25 vezes 10 é 250. Então dá 1/10. Vejam como ficou a minha expressão. Aqui ficou 90, aqui ficou 1/10 e aqui ficou 1/5. Como é que eu faço essa conta aqui agora? Bom, eu poderia tirar o MC, né, fazer aquele processo todo que a gente já conhece. O que eu vou fazer? Olha, eu vi que aqui 1/10, se aqui embaixo fosse 10, eu somaria direto os denominadores, né? Os numeradores, o denominador sendo igual. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a segunda expressão e vou multiplicar embaixo e em cima por 2. Então vou ficar assim, ó, 90t, repetir, 1/10 repetir, e aqui vai ficar 2 e embaixo vai ficar 10. Olha que beleza. 1 mais 2, 10 embaixo, ó, mesmo denominador. Então fiquei com 3/10 aqui e 90t desse lado. Como é que resolve isso aí agora? Multiplicando cruzado. Vamos subir aqui para arrumar mais espaço. Eu vou ficar com 3t igual a 900. Passo o t para lá dividindo, t igual a 300 Kelvin. Resolvi o problema? Bom, a princípio sim, né? Porque eu achei a temperatura. Mas para ficar um problema mais bonito, uma resolução mais bonita, já que ele deu tudo em graus Celsius, eu vou subtrair 273 para achar a temperatura final dessa mistura em graus Celsius. Bom, pessoal, dá tempo de fazer mais um? Vou fazer com vocês isso aqui, ó, que é um problema bem fácil, a gente resolve rapidinho, tá? Problema da FUVEST. Deseja-se medir a pressão P interna de um grande tanque de gás. Para isso, utiliza-se um manômetro com um sistema formado por um cilindro e um pistão de área A, preso a uma mola de constante elástica K. A mola está no seu estado natural sem tensão quando o pistão encosta na base do cilindro e tem comprimento L0, figura 1 com registro fechado, olha só. Abrindo-se o registro R, o gás empurra o pistão comprimindo a mola, que fica comprimida L. Olha lá o tamanho dela agora. Um comprimento L. A pressão ambiente vale P0, pressão atmosférica. Tá? Veja que aqui, olha, é aberto, tá? Ó, essa linha pontilhada, tá vendo? Então aqui dentro tem a pressão atmosférica. Tá? O sistema é mantido a temperatura ambiente durante todo o processo, ou seja, a temperatura constante, tá, gente? O valor da pressão absoluta P no tanque é de quanto? Aí a gente dá as alternativas, olha, só letra, tá vendo? Sopa de letrinha, né? Lembrando que foi assim que a Emília aprendeu a falar lá no sítio do Capão Amarelo, né? Tomando sopa de letrinha. Só que você não é Emília, né? Você não gosta muito de sopa de letrinha, mas tem que fazer, né? Vamos lá. O que eu vou pegar, gente? Eu vou pegar o pistão na situação 2. A situação final, olha aqui. E vou desenhar ele aqui para vocês, olha. Quais as forças que atuam nesse pistão? Vamos lá. Se a mola está comprimida, significa que a mola está empurrando o pistão para a esquerda. Então, essa força aqui da mola, olha, eu vou chamar de Fel. A pressão atmosférica também empurra o pistão aqui. Por isso que eu chamei de FATM. Então, lembra que a pressão atmosférica também empurra. E a mola empurra. Quem está empurrando o pistão para a direita, já que ele está em equilíbrio? Tem que ter alguém empurrando para a direita, né? Quem é? É justamente o gás. Então, veja que se eu aplicar a lei de Newton aqui, olha, somando todos esses vetores, tem que dar zero, porque o pistão está parado, em equilíbrio. Se eu tirar os vetores, o que é que eu vejo? Aquilo que eu sempre falo com vocês quando tem equilíbrio, olha, tudo que empurra para um lado tem que ser igual a tudo que empurra para o outro. Tudo que empurra para a direita igual a tudo que empurra para a esquerda. Mas como eu estou trabalhando com pressão, o que eu imagino que vai acontecer aqui? Pressão é força sobre a área. Então eu vou dividir essa expressão por A. Então o que eu encontro aqui? Olha, a força do gás sobre a área do pistão é a pressão do gás. Força da atmosférica ali sobre a área do pistão é a pressão atmosférica. Então já apareceu os termos de pressão, estão vendo? O que está faltando substituir aqui? A força elástica. Como é que é a força elástica, gente? Kx, onde x é a deformação da mola. Quanto a mola deformou? Se ela valia L0 antes e vale L agora. O que ela deformou é essa distânciazinha aqui, olha, essa diferença, que é L0 menos L. Então, eu substituo aqui o Kx por
L0 menos L. Então eu fiquei com essa expressão. Ó. Se eu tivesse os valores, eu substituiria. Como eu não tenho, eu vou buscar nas alternativas para saber qual das alternativas corresponde a essa resposta. Olha aqui. Alternativa A. Então aqui, gente, a gente fecha essa parte da matéria. Vejam que eu fiz bastante exercício com vocês hoje. Né? Não tem tanta complicação aqui. Né? E na aula que vem eu faço para vocês aí um adendo sobre teoria cinética dos gases. E eu fico por aqui hoje, abrindo aí para vocês fazerem suas perguntas.